A história começa dentro de uma nave espacial no espaço sideral, em frente a um planeta. A capitã da nave perguntou à sua tripulante Sunja se eles estão no local correto, já que parece que estão no lugar errado. Sunja disse a ela que a localização está correta, pois o planeta à frente deles é o planeta número, que é exatamente o destino deles, e o planeta se chama Terra. O outro tripulante, chamado Robert, achou a situação estranha porque ele tem certeza de que estão no lugar certo, mas o planeta está saturado de radiação, sem nem mesmo um traço de oxigênio. A capitã não podia acreditar que um criminoso de alto valor e um membro de alto escalão da gangue Sangue Negro estariam escondidos em um lugar tão privado de oxigênio. Ela estava bastante irritada, já que Robert ousava lhe dar informações falsas, mas Robert insistiu que era verdade, porque as informações vieram quando Owen invadiu o sistema principal da seita dos mendigos. A capitã então perguntou a Sunja o que ele achava da informação. Sunja, enquanto fazia reparos, disse a ela que, se Owen realmente tivesse vindo à Terra, seria para cometer suicídio, porque a saturação de oxigênio na Terra é de 23,76% e o nível de contaminação por radiação é de 87 CS, o que a torna um lugar perfeito para morrer. A capitã então perguntou se seria possível para um humano viver lá. Sunja respondeu que, com um escudo de radiação de primeira classe instalado e um drive de energia interna de alta capacidade que percorre vários ciclos, talvez eles possam sobreviver por cerca de 6 horas. A capitã então perguntou seriamente a Robert se ele estava disposto a arriscar sua vida pelas informações que obteve. Robert não conseguiu responder, já que não podia simplesmente arriscar sua vida assim, mas a capitã não estava interessada em sua resposta. Ela então disse a ele que, se o criminoso que estão procurando não estivesse lá, ele estaria em grandes apuros. Sunja então mencionou que havia sido detectada uma vida humana abaixo da superfície da Terra, então eles partiram para caçar o criminoso. Robert e a capitã chegaram à Terra no local onde a vida foi detectada, enquanto Sunja ficou encarregado de proteger a nave e fornecer informações. Foi bastante surpreendente que a Terra tenha se transformado em um deserto sem vida, e o lugar onde eles estavam era popularmente conhecido como Monte Tai. A capitã ficou surpresa ao ver que o famoso Monte Tai estava bem na frente dela. Sunja disse a ela que era a origem do sistema estelar de Monte Tai, o lugar onde aqueles velhos da Aliança Marcial chamavam de Santuário Lendário. Ela não podia acreditar que o lixão na frente de seus olhos já foi um santuário lendário. Ela disse algo como aqueles velhos da Aliança Marcial. Por que eles não fazem uma limpeza em seu assim chamado terreno sagrado? Para que ganham dinheiro? Robert disse a ela que eles nunca fariam nada que não rendesse dinheiro, já que só falam e não agem. Sunja então disse a ela, através do fone de ouvido, que o lugar onde ela estava era o ponto onde a vida foi detectada. A capitã ficou surpresa, já que não havia nada lá, então perguntou a ele se ele tinha certeza. Sunja respondeu, sim, bem abaixo de você. A capitã então se ajoelhou e colocou a mão no chão. Robert perguntou o que ela planejava fazer. Ela respondeu que, se algo estivesse enterrado lá embaixo, com certeza estaria vivo, mas, se fosse ela enterrada lá, já teria sufocado há muito tempo. Ela então ativou seu drive de energia interna e, bum, houve uma explosão abaixo do solo. Robert, coberto de poeira, disse a ela para avisá-la na próxima vez, para que ele pudesse sair do caminho. O buraco era muito profundo. Ela então perguntou a Sunja se ainda havia sinais de vida. Sunja respondeu que era fraco, mas ainda estava vivo. Havia também um espaço bastante grande lá embaixo. Robert então disse à capitã para trazer a escada eletrônica, mas ela mergulhou sem prestar atenção nele. Robert comentou, você sempre é tão temperamental. Ele então disse a ela que deveriam ir juntos. Eles chegaram ao subsolo e, na frente deles, havia uma porta muito grande com uma frase escrita por alguém chamado Limo Oshin. Robert não fazia ideia do que estava escrito. A capitã então pediu a Sunja para traduzir. Sunja disse que era uma língua antiga usada há cerca de 2000 anos. As palavras diziam, assim, o mundo me teme e me aprisionou com os grandes ensinamentos do Dharma. Se tentar me despertar desajeitadamente, a morte o encontrará primeiro. O significado das palavras era, não abra a porta se não quiser morrer.
Robert, animado, disse à capitã que o criminoso desgraçado estava escondido ali, já que apenas alguém como ele teria tempo para fazer ameaças. Mas a capitã disse que a ameaça não era do criminoso, já que estava escrita em uma língua antiga que ninguém entendia. Robert tentou argumentar, mas ela não estava interessada na conversa. Apesar disso, ela achou um bom sinal, porque, se a pessoa que escreveu as palavras na porta estava ameaçando-os para que não a abrissem, então deveria haver algo valioso lá dentro. Ela então empurrou a porta. Eles ficaram surpresos quando entraram, pois viram algo sentado no topo das escadas. Embora parecesse humano, eles não tinham ideia do que era. A capitã estava bastante curiosa para saber o que era, então subiu as escadas para ver. O rosto da pessoa sentada estava todo coberto de barba, com as pernas cruzadas. Robert perguntou se estava vivo ou se era humano, embora ele não acreditasse que ainda estivesse vivo, já que havia sido enterrado por 2000 anos. A capitã não respondeu e então estendeu o dedo. Ela tocou o nariz da pessoa, mas não houve reação por um momento, o que a deixou ainda mais curiosa. Para sua surpresa, houve uma súbita faísca elétrica. Ela não podia acreditar no que via, mas assim que sentiu a sede de sangue emanando da pessoa, ativou imediatamente seu poder mágico para contra-atacar, mas foi inútil. Em vez disso, houve uma explosão repentina de poder mágico que saiu pelo buraco e foi até o espaço, quase destruindo a nave deles no processo. Sunja não tinha ideia do que estava acontecendo, então perguntou à capitã o que havia ocorrido, mas não obteve resposta. Ele chamou várias vezes pelo fone de ouvido, mas ainda assim, sem resposta. O local estava coberto de poeira, e, no meio da poeira, a capitã tossiu sangue, pois havia sofrido uma lesão interna com a explosão repentina. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Na sua frente, Robert estava deitado no chão, inconsciente. A pessoa desconhecida apareceu diante dela e perguntou: "Quem é você, que ousa me despertar?" A capitã não conseguiu responder, pois ainda estava em choque. A pessoa desconhecida se perguntou se ela havia vindo desafiá-lo. "Se for o caso, finalmente nasceu um artista marcial capaz de me desafiar", ele disse. Em seguida, mandou que ela falasse e dissesse o motivo de tê-lo despertado. A capitã não fazia ideia do que ele estava dizendo, já que não entendia uma palavra, então ativou o modo de tradução em tempo real. A pessoa levantou a mão, com a intenção de matá-la se ela não respondesse à sua pergunta. Ao perceber que o homem queria matá-la, ela ativou imediatamente seus poderes para bloquear o ataque da criatura. O confronto entre seus ataques foi intenso. Ela fez tudo o que pôde para bloquear o ataque da pessoa. Embora tenha conseguido bloqueá-lo, estava respirando pesadamente e não tinha mais forças para suportar outro ataque. Ela também recebeu um aviso do sistema em sua cintura, indicando que seu drive estava sobrecarregado e que 1,2 ciclos de 1,14 haviam sido usados, pedindo para recarregar sua energia. Ela não podia acreditar no que via, pois a pessoa ainda estava intacta, mesmo após ela ter gasto toda a sua energia. A pessoa então disse: "A técnica que você usou é a arte divina do cume dourado quântico e a palma divina da névoa vermelha. Embora sejam artes marciais da seita Ema, a sua parece ter muitas impurezas, o que sugere que você a aprendeu através de roubo. Em outras palavras, você é apenas uma ladra vivendo de saquear túmulos." A pessoa estava realmente furiosa e começou a levitar, dizendo que uma mera ladra ousava interromper seu sono eterno. A capitã ficou paralisada de medo, pois não conseguia fazer nada contra um ser tão aterrorizante. Mas, para sua surpresa, a pessoa caiu no chão. Ela não sabia o que tinha acontecido, e, ao mesmo tempo, Robert se levantou. Ele disse que a pessoa provavelmente morreu por ter sido exposta à radiação sem um campo de proteção, o que tornava natural que morresse. Era surpreendente que tivesse aguentado tanto tempo. Mas Sunja, pelo fone de ouvido, informou que a pessoa ainda estava viva, com respiração e pulso normais. A capitã ficou surpresa e se perguntou por que a pessoa havia desmaiado. Sunja então disse que parecia que a pessoa desmaiou por esgotamento de energia. O corpo estava bem, mas a bateria dentro de seu estômago estava drenada, ou seja, desmaiou de fome. Algumas horas depois, na nave, Robert estava incrédulo, pois a capitã trouxe o monstro a bordo, em vez de deixá-lo para trás.
Ele disse que ela não deveria ter feito isso, especialmente depois de ter visto seu estado de fúria. É pior que uma barata exposta à radiação, pelo menos uma barata radioativa valeria alguns trocados, mas esse monstro louco não vale nada, ele exclamou, perguntando por que diabos ela o trouxe. A capitã respondeu, vale dinheiro, e muito. Mas eles não faziam ideia do que ela estava falando. Ela então perguntou, qual é o patrimônio cultural mais valioso hoje em dia? Sunja respondeu, as artes marciais antigas. Quanto mais próximas do original, mais caras são. Ela disse que ele estava certo e, pelo que parecia, a pessoa provavelmente era um artista marcial antigo de 2000 anos atrás, e esse período lendário foi uma era em que as artes marciais estavam altamente desenvolvidas. Mesmo as técnicas de menor nível, de classe FG daquela época, valem pelo menos 10.000 créditos. Mas a pessoa não estava no nível FG, mas sim no de um grande mestre inimaginável, pelo menos nível S ou superior. Robert ficou bastante surpreso, pois, se a pessoa realmente fosse nível S, eles teriam encontrado um tesouro. Mas a questão era, e se ele acordar? A capitã, de forma orgulhosa, disse a ele para não se preocupar, pois o que ela usou para amarrá-lo era um fio de bicho da Zeda Celestial, usado para reparos de naves espaciais, e nem mesmo o chefe da seita Shaolin poderia cortá-lo. Para sua surpresa, a pessoa conseguiu cortá-lo facilmente. Ele, furioso, disse, exalando uma intenção assassina terrível, como vocês, ladrões miseráveis, ousam tentar me profanar? Vou rasgá-los em pedaços. A capitã e Robert imediatamente se colocaram em posição defensiva, mas, para sua surpresa, Sunja apareceu diante da pessoa com uma bandeja cheia de salsichas. Eles não podiam acreditar no que viam, mas, surpreendentemente, a raiva da pessoa se acalmou enquanto ela devorava as salsichas agressivamente. Todos ficaram atrás, observando-o comer. A capitã então perguntou a Sunja como ele teve tal ideia. Sunja respondeu, ele está faminto há muito tempo, então a melhor coisa para uma fera faminta é salsicha. Algumas horas depois, a capitã explicou tudo à pessoa. Eles disseram que não eram saqueadores de túmulos, mas caçadores de recompensas que acidentalmente o despertaram e que agora este é um mundo 2000 anos após o seu tempo. Os humanos, depois de se ferirem até o limite, destruíram o mundo e decidiram viver nos céus. Embora as coisas tenham se estabilizado desde então, decidiram não permitir armas, incluindo armas nucleares, apenas artes marciais. A pessoa ficou surpresa, pois não fazia ideia do que era uma arma nuclear. Ele então perguntou qual era o nome da era atual. Ela respondeu, estamos no ano 1105 do calendário galáctico. O homem ficou surpreso e perguntou, galáctico? Isso significa que todos vocês vivem no céu? A capitã respondeu que sim, e disse a ele que ele tinha muita sorte, pois havia acordado após 2000 anos e ele deveria estar imensamente grato. A pessoa explodiu de raiva, dizendo para ela falar com respeito, já que ele não era alguém com quem ela deveria falar de qualquer maneira. Ele perguntou furiosamente se ela desejava morrer, pois ladrões de túmulos de terceira categoria, como eles, ousaram enganá-lo. Mas todos apontaram seus dedos ao mesmo tempo, mostrando-lhe como era do lado de fora da nave. A pessoa olhou para fora e não podia acreditar no que via. A capitã então disse a ele que aquele lugar era onde ele morava, mas que agora estava totalmente destruído. Ela deu um tapinha na cabeça dele e disse, agora que você viu, acredita em nós. Mas a pessoa respondeu, exalando sua intenção assassina, mesmo que eu queira acreditar, não posso, pois não há como acreditar que a terra em que estou é redonda. A capitã ficou bastante decepcionada com o quão incrivelmente ignorante ele era. De repente, Robert sentiu um cheiro desagradável, que vinha do corpo da pessoa. A capitã fechou o nariz e disse que ele aprenderia o resto depois, mas que, primeiro, deveria tomar um banho, talvez até cortar o cabelo no processo, já que eles ficariam juntos por um tempo. A pessoa não tinha ideia do que ela quis dizer com banho, então ela explicou que ele deveria se lavar. E assim, horas se passaram enquanto todos aguardavam na porta, esperando que ele saísse do banho. Robert disse à capitã que ela deveria ter deixado o cabelo dele do jeito que estava, pois ele temia que algo mumificado saísse de dentro. Mas,
Para sua surpresa, a pessoa que saiu do banheiro era nada menos que um homem bonito, com músculos definidos. Ele saiu secando o cabelo e perguntou se havia mais daquilo que ele comeu anteriormente, mas eles ficaram sem resposta por um momento, ainda incrédulos. A capitã perguntou: "Quem é você?" Algumas horas depois, eles estavam viajando pela Via Láctea. O rapaz, que é o nosso protagonista, estava maravilhado com a vista à sua frente, pois não parecia o céu de forma alguma. Embora ele uma vez lamentasse a estreiteza do mundo, nunca esperava que ele fosse tão vasto e estranho. A capitã então beliscou sua bochecha e perguntou: "Quantos anos você tem?" "Só para você saber, a idade de hibernação não conta." Alguns minutos depois, em um aglomerado de estrelas na Via Láctea chamado Pés, dentro de uma taverna espacial chamada Wild Crane, nosso protagonista estava comendo salsichas vorazmente. Robert não podia acreditar que um humano fosse capaz de comer tanto. Sunja disse que ele havia passado fome por 2000 anos. Robert comentou: "Então ele tem que comer o equivalente a 2000 anos de comida." Sunja respondeu que, pelo ritmo em que ele estava comendo, isso parecia ser o caso. Enquanto nosso protagonista terminava de comer suas salsichas, em outra cena, a capitã foi ao encontro do proprietário da taverna Wild Crane, conhecido popularmente como Wang, o 18º. Ela disse a ele que estava procurando por um corretor, alguém rico e resistente, porque o que ela estava prestes a vender era extremamente caro e valioso. Wang, fumando seu cachimbo, perguntou quão caro deveria ser para deixá-la tão frenética. Ela respondeu: "Quanto valeria uma coleção completa de manuscritos de artes marciais de 2000 anos, se fossem todos originais e todos de nível S?" Wang ficou surpreso com o que ela disse. Alguns minutos depois, quando ela saiu da sala, houve um silêncio por um momento. Um dos guardas de Wang então perguntou a ele se o que ela disse era real. Se fosse o caso, manuscritos originais de 2000 anos atrás deveriam ser incrivelmente valiosos. Mas Wang disse que valiam 0 créditos, porque, se tais coisas existissem, um único livro poderia comprar um planeta ou mais. E ainda assim, uma simples caçadora de recompensas de nível médio, como ela, alegava ter encontrado vários deles. Ele considerou o que ela disse um absurdo, então ordenou que seu guarda simplesmente os expulsasse. A capitã chegou à mesa de sua nave e perguntou a Robert onde Sunja havia ido. Robert respondeu que ela saiu para comprar suprimentos. Ele se desculpou, dizendo que vinha chamando Sunja de homem em vez de mulher, e só percebeu isso enquanto revisava suas palavras. Robert perguntou à capitã se a conversa foi bem sucedida. A capitã respondeu animadamente que sim, e que ele entraria em contato assim que encontrasse um comprador. Ela olhou para o nosso protagonista e ficou surpresa ao ver que ele havia comido toda aquela comida sozinho. Robert comentou que, felizmente, ele parou naquele momento. A capitã nem sabia como expressar seus sentimentos, porque, se não fosse pelo dinheiro, ela já o teria abandonado. De repente, a porta se abriu e algumas pessoas vestidas de roxo e preto entraram, parecendo majestosas e misteriosas. A capitã ficou surpresa ao vê-los, pois eram pessoas da seita do demônio celestial. O grandalhão olhou ao redor com algo parecido com um scanner em um dos olhos, procurando por alguém. A capitã e Robert observavam discretamente, pois o grandalhão era o líder do Esquadrão Lobo Vermelho, chamado Sun Anvil. Robert ficou surpreso ao ver o Esquadrão Lobo Vermelho, já que eles eram inspetores da seita do demônio, mas não fazia ideia do motivo de estarem ali. A capitã disse a ele que eles se especializavam em rastreamento, então deviam estar perseguindo alguém. Ela também disse a ele para não fazer contato visual, pois seria incômodo. Nosso protagonista perguntou a ela se a seita demoníaca de que ela falava era possivelmente a seita do demônio celestial. Ela respondeu de forma despreocupada, perguntando como ele sabia da seita do demônio celestial, já que ele havia dormido por 2000 anos, ou será que a seita do demônio celestial já existia naquela época? Mas ele não respondeu. Nosso protagonista ficou bastante surpreso que as pessoas não estivessem fugindo, pois, se realmente fossem membros da seita do demônio, as pessoas deveriam estar em pânico. Mas a capitã disse que não havia razão para fugir. Embora a seita do demônio celestial tenha suas peculiaridades, eles ainda se orgulham de ser a principal seita ortodoxa de todo o universo,
e eles realmente são os melhores. Nosso protagonista ficou incrédulo, pois agora a seita do demônio celestial era uma seita ortodoxa. Ele ficou muito feliz, pois seu sonho, que sempre pareceu tão distante e vazio, finalmente havia se tornado realidade. Viu estava procurando alguém na taverna. Algumas pessoas olhavam para ele com confiança, enquanto outras escondiam seus rostos. Viu então se aproximou de um homem que estava escondendo o rosto e lhe disse para olhar para cima. O homem olhou para cima como foi instruído. Seus dados apareceram no scanner de Viu. O homem era do sexo masculino, com uma energia interna de 52,7 graus Celsius, e possuía uma arte marcial do pássaro negro de 5 estrelas, e ele é procurado por acusações de roubo e agressão, o que o torna um criminoso de nível 2. Waiu disse ao homem que hoje era seu dia de sorte, pois ele não era o alvo deles, mas que deveria se entregar à aliança dos marechais, já que ainda era um criminoso, caso contrário, enfrentaria as consequências. Mas algo inesperado aconteceu, algo que ele próprio não acreditava. Nosso protagonista estava acariciando sua cabeça, feliz porque o sonho aparentemente impossível dele havia se tornado realidade pelas gerações mais jovens. Sua ação surpreendeu a todos na taverna, ninguém podia acreditar que tal coisa estava acontecendo diante de seus olhos. Nosso protagonista considerou o feito das gerações mais jovens admirável, abraçando a cabeça do homem enquanto dizia: quanto sofrimento esses jovens devem ter suportado para alcançar tal estatura. Waiu estava segurando sua raiva e perguntou às pessoas na taverna se esse jovem tinha problemas de inteligência. Robert deu um passo à frente, gaguejando, e disse a Wu que ele não tinha problemas de inteligência, apenas habilidades sociais um tanto limitadas. Waiu então disse ao nosso protagonista: criança, você deve saber que hoje também é seu dia de sorte, porque se eu tivesse sentido um pouco de energia de artes marciais em seu corpo, você já estaria em pedaços. Ele então tentou afastar a mão de nosso protagonista de sua cabeça, mas ela não se moveu. W não tinha ideia do que estava acontecendo, já que nosso protagonista não se movia, não importava o quanto ele tentasse forçá-lo a se afastar. Mesmo Robert e a capitã não tinham ideia do que estava acontecendo. U percebeu que não conseguia usar apenas força bruta para afastá-lo de seu corpo, então ativou sua energia, ativando seu sistema interno de energia e sua arte demoníaca do lobo de sangue no nível máximo. Ele então disse furiosamente ao nosso protagonista, exalando uma quantidade aterrorizante de energia mágica e aura, para parar de brincar. Todos ficaram surpresos com o que estava acontecendo, até mesmo seus subordinados ficaram incrédulos. Nosso protagonista rapidamente voltou para onde a capitã e Robert estavam, completamente indiferente à explosão de poder de Wu. Mesmo Wu não podia acreditar em seus olhos. A capitã comentou: parece que Wu não está em boa forma. Wu então perguntou ao nosso protagonista sua identidade, não acreditando que ele ainda estava vivo, já que claramente pretendia matá-lo instantaneamente com sua explosão de poder. Mas, para sua surpresa, quando ele tentou puxar os detalhes de nosso protagonista, percebeu que tudo sobre ele era inconclusivo, seu gênero, energia interna e artes marciais carregadas não estavam confirmadas. Era como se o banco de dados dele não estivesse registrado no sistema. Ele não podia acreditar que um ser puramente natural, com zero energia interna, ainda estivesse vivo após receber seu ataque. Nosso protagonista disse a ele: parece que você acabou de usar a arte demoníaca do lobo de sangue. É uma das artes marciais de nível inferior entre as artes de cultivo corporal da seita do demônio celestial, mas ainda é louvável que tenha sido passada até agora. No entanto, é uma pena que sua energia interna e seu chi não estejam em harmonia, pois parece que o método de treinamento está falho. Mas encontrá-lo hoje é a oportunidade de uma vida para você, então deixe-me corrigi-lo pessoalmente. Ele então deu um passo à frente, mas, ao contrário de outros momentos, em que o homem imediatamente se ajoelharia para bajulá-lo, nosso protagonista estava imediatamente correto em sua dedução. Waiu o chamou de lunático. Ele então ativou sua energia com a intenção de matar, mas, ao tentar usar sua garra demoníaca do lobo vermelho, nosso protagonista desviou sem dar um único passo. Wu lançou múltiplos cortes, mas ainda assim foi inútil, já que ele não conseguia nem tocar nas roupas de nosso protagonista. Ele mudou sua técnica para a explosão do lobo vermelho, mas o resultado foi o mesmo.
Vendo que não funcionava, ele tentou a onda de tremor do lobo vermelho e a garra fantasma do lobo vermelho, mas ainda não conseguiu acertar, pois nosso protagonista era mais rápido do que ele podia imaginar. Nosso protagonista começou a observar a força e as fraquezas de Waio enquanto desviava de seus ataques. Ele percebeu que Waio tinha energia interna suficiente e uma forma precisa, mas algo estava errado. E assim que Waio tentou atacar novamente, nosso protagonista agarrou sua cabeça e a esmagou no chão. Ele disse a ele para parar com suas besteiras, pois suas habilidades eram cruas. Todos na taverna estavam incrédulos, ninguém podia acreditar no que via. Nosso protagonista então disse a Wu que, embora ele tivesse aprendido a técnica corretamente, ele a aprendeu sem entendê-la. Ele então disse que as verdadeiras artes marciais não são apenas sobre imitar, mas sobre adaptar e torná-las suas. Ele então disse a Wu para se levantar se ele tivesse entendido, mas não houve resposta. Como você espera que ele se levante depois de você esmagar sua cabeça com tanta força no chão? Pensaram os outros. Os subordinados de Wu também estavam incrédulos, mas todos correram para atacá-lo, já que ele ousou colocar as mãos no líder do pelotão deles. Mas o que aconteceu em seguida foi bastante brutal. Algumas horas depois, no Distrito 32 da Seita do Demônio Celestial, a cena brutal que aconteceu na taverna foi reproduzida. Foi realmente chocante, até mesmo o comandante do Distrito 32 da Seita do Demônio Celestial não podia acreditar no que via. Wu estava nocauteado, junto com seus subordinados. O comandante do Distrito 32 da Seita do Demônio Celestial, cujo nome era John RTO, considerou o ocorrido inacreditável quando viu o que havia acontecido através da câmera da taverna. O homem que veio fazer o relatório disse a ele que, felizmente, Waio e seu esquadrão apenas sofreram ferimentos graves, mas suas vidas não estavam em perigo. Mas Hack não considerou isso um evento de sorte, pois eles perderam miseravelmente a luta contra um mero desconhecido. O homem que veio fazer o relatório era o ancião sênior do Distrito 32, cujo nome era Joe Shanro. RTO disse a Shanro: é verdade que ele não está registrado no banco de dados da Aliança das Artes Marciais? Shanro respondeu que sim, no entanto, os companheiros dele estavam registrados. Eles são um grupo de caçadores de recompensas conhecido como Civil, que geralmente capturam criminosos de classe B ou inferior. A equipe é liderada por uma pessoa chamada Sun Yang, que é apelidada de Diabo Flamejante e é uma caçadora de recompensas conhecida, atuando tanto no caminho ortodoxo quanto no caminho demoníaco e mundos não ortodoxos. Embora após o incidente eles tenham deixado Waio de Crane entrar, ainda podem ser rastreados. Shunrock então perguntou ao comandante se deveriam enviar uma equipe de perseguição, mas o comandante respondeu que não, ele cuidaria pessoalmente disso. O comandante deu um passo à frente e apertou o botão verde à sua frente. Uma tela apareceu e alguém surgiu na frente dela. A pessoa disse ao comandante: faz um tempo. Por acaso você tem um pedido para o nosso grupo Greenwood? Algum tempo depois, a capitã e sua tripulação estavam navegando pela Via Láctea com sua nave. Nosso protagonista estava segurando uma faca e um garfo, esperando sua refeição. Ao mesmo tempo, a capitã e Robert estavam em pé na frente dele, observando. Robert disse à capitã: seja honesta, você está tão assustada quanto eu agora, mas a capitã não fazia ideia do que ele estava falando. Robert disse a ela que era surpreendente quão forte nosso protagonista era, já que ele conseguiu derrubar Waio e o pelotão do Lobo Vermelho com um único golpe, apesar de serem artistas marciais de rank A. A capitã, de forma arrogante, disse que também poderia vencer se lutasse seriamente com eles, embora eles fossem de rank A, mas estavam no nível mais baixo desse rank. Robert acrescentou que talvez pudesse arranhá-los um pouco se colocasse sua vida em risco, mas nosso protagonista os afastou como se fossem moscas. A capitã então caminhou até nosso protagonista, bateu a mão na mesa e disse a ele que eles precisavam conversar. Mas nosso protagonista olhou seriamente e disse que só falaria se houvesse comida. Ela se sentou, cruzou as pernas e insistiu que eles deveriam conversar primeiro, antes da comida. Ela então perguntou: qual é o seu nome? Mas Robert sugeriu que ela usasse honoríficos primeiro. No entanto, a capitã não ouviu. Ela então disse ao nosso protagonista: você está surdo? Qual é o seu nome? Mas não houve resposta.
Sonia então chegou com uma bandeja cheia de salsichas. Nosso protagonista olhou para ela, mas a capitã disse que ele nem deveria pensar em comer a comida até que terminassem de conversar. Ela perguntou seu nome novamente, mas ainda não houve resposta. Robert então disse a ela que pelo menos deixasse ele comer confortavelmente primeiro, já que dizem para não incomodar nenhum cachorro quando ele está comendo. Após um momento de silêncio, nosso protagonista disse que seu nome é Lee Mooshin. Seriang então perguntou a Mooshin sobre sua identidade ou qual era sua profissão anterior, mas não houve resposta por um momento. Mooshin então respondeu: minha profissão anterior era o Supremo Demônio Celestial. Seriang disse: você acabou de dizer Supremo o quê? Que diabos esse cara está falando? Será que demos a ele salsichas estragadas ou algo assim? Mas, de repente, o alarme de emergência da nave começou a tocar. Seriang e Robert ficaram surpresos, pois não faziam ideia do que estava acontecendo. Sonia, que era responsável pela segurança da nave, disse a eles que alguém estava os atacando a curta distância. Seriang correu para ver o que estava acontecendo. Ela disse: eu sabia. Deve ser a seita do demônio celestial. Eles devem ter vindo por vingança, já que Mooshin derrotou o pelotão do Lobo Vermelho. Mas Sonia disse a ela que as pessoas que os estavam atacando não eram da seita do demônio celestial, mas sim do Greenwood. Suas naves estavam cercadas por várias frotas. Ao mesmo tempo, em uma das naves, em frente à nave principal, estava o líder da divisão galáctica das 72 fortalezas de Greenwood, com o apelido conhecido como Tigre Negro da Lua Crescente, Kingsbone. Um homem informou a ele que a nave de Seville havia sido confirmada e que os alvos da recompensa estavam cercados. Ele então perguntou a Sambon se deveriam disparar a rodada de captura e Sambon não respondeu. Ele então perguntou se a nave que cercaram realmente pertencia a caçadores de recompensas. O homem respondeu que sim, de acordo com sua investigação, eles operavam principalmente nas periferias da galáxia e seu líder era alguém chamado Diabo Flamejante, Seriang. Sumbon estava se perguntando por que a seita do demônio celestial se importaria com um grupo tão pequeno. O motivo pelo qual cercaram a nave de Seriang era porque receberam um pedido de recompensa da seita do demônio celestial, e o pedido não era para capturar, mas para pagar Seriang e sua tripulação da existência. Ele achou o pedido estranho e tinha certeza de que algo estava acontecendo. Ele estava certo de que Shanhu tinha um motivo específico para confiar a tarefa a eles, apesar do fato de que a seita do demônio celestial era mais habilidosa em tirar vidas do que eles. Por isso, estava convencido de que havia uma armadilha na nave de Seville. Embora estivessem cercados por várias naves, Seriang não demonstrou nenhum sinal de medo. Ela achava que tinham vindo para roubá-los, já que eram bandidos, mas Robert disse que duvidava que tivessem vindo para roubar, pois estavam arrastando uma frota tão grande que o objetivo deles não poderia ser roubar, especialmente porque eram extremamente pobres e não haveria lucro para eles. Seriang entendeu o que ele estava tentando dizer. Ela então disse, confiante: de qualquer forma, não importa. Podemos simplesmente derrotar os ladrões do Greenwood se eles nos atrapalharem e jogá-los para fora. Mas Sonia disse a eles que derrotá-los não seria tão simples, já que faziam parte da divisão galáctica das 72 fortalezas de Greenwood e parecia que toda a divisão havia sido mobilizada. Seriang perguntou: você está brincando? Eles realmente mobilizaram toda a divisão galáctica? Isso significa que o líder da divisão, o Tigre Negro King Son, também está aqui. Ela então disse, sem nenhum medo em seus olhos, que nem ela podia derrotar Son facilmente. Robert disse a ela, claro que não é fácil. Você estaria morta em 3 movimentos se enfrentasse ele. Ela, irritada, respondeu a Robert que não era tão ruim, já que ainda poderia lutar se realmente quisesse. Robert sabia que ela estava apenas tentando parecer forte, então disse que deveriam se render rapidamente, já que não tinham nada a perder. Seriang pensou por um momento e depois disse a todos para seguirem. A partir de agora, ela permitiu que o inimigo disparasse a rodada de captura EMP para cortar a energia da nave deles e os incapacitar, então ela também permitiria que eles embarcassem em sua nave armados. Eles deixariam que os inimigos procurassem pela nave e também doariam qualquer coisa desnecessária para a sobrevivência, se os inimigos quisessem.
Robert ficou perplexo e disse: "Que diabos você está dizendo? Como isso é diferente de se render?" Em meio ao caos, Mojin estava maravilhado com a bela vista à frente da nave. Seriang então se aproximou dele, deu-lhe um tapinha no ombro gentilmente e disse que a nave iria tremer um pouco quando o Emp atingisse, então ele não deveria entrar em pânico, já que nenhum poder destrutivo seria disparado contra eles por causa das leis espaciais que proíbem o uso de força destrutiva para lutar. Ela então o deixou, já que ele não parecia entender o que ela estava dizendo. A caminho, ela lhe disse para não interferir, pois os inimigos iriam embora assim que pegassem o que quisessem. Mas, se uma luta começasse e as coisas se agravassem, ela não poderia garantir a sobrevivência deles. Ela perguntou despreocupadamente a Sun se a nave deles já havia sido travada como alvo. Se esse fosse o caso, eles deveriam se preparar para o impacto. Mas Sunja, chocada, disse a ela que o que estavam disparando contra eles não era um EMP, mas sim um canhão de fótons destruidor de naves, o que indicava que estavam planejando matá-los. Ao mesmo tempo, na nave Grienvood, o homem disse a Sambon que o uso do canhão de fótons violava os regulamentos espaciais e poderia causar problemas mais tarde, sugerindo que deveriam capturá-los silenciosamente e depois eliminá-los. Mas Son respondeu que não, ele tinha um mau pressentimento sobre a missão, então era melhor simplesmente destruí-los, já que poderiam colocar toda a culpa no cliente, a seita do demônio celestial. Ele então disse para dispararem quando estivessem prontos. Ao mesmo tempo, na nave civil, Seriang, em pânico, perguntou a Sunia se poderiam fazer uma fuga por salto de dobra. Sun respondeu que não, pois estavam cercados por todos os lados. Ela perguntou novamente se poderiam bloquear o ataque com os escudos, mas Sunia disse que não estava funcionando, já que haviam vendido algumas peças da nave para cobrir despesas. Seriang, frustrada, disse: "Droga, estamos ferrados." Ao mesmo tempo, a energia do canhão de fótons estava totalmente carregada. Son então deu a ordem para disparar, e a energia foi disparada diretamente contra a nave deles. Naquele momento, todos haviam perdido as esperanças e aceitaram a morte. Houve uma explosão intensa no impacto, mas, para a surpresa de Sambon, a nave saiu ilesa, já que o ataque foi bloqueado por outra grande nave, que pertencia a uma garota com uma lança na mão, conhecida como Helena, mas popularmente chamada de o Fantasma Lutador de 8 pés. Seriang, Robert e Mojin ficaram surpresos ao ver Helena, e até mesmo Sambon não tinha ideia do porquê ela estava ali. O piloto da nave disse a Sambon que o escudo que ela usou para bloquear o ataque era um escudo de grau de terraformação. Embora fosse um escudo poderoso, eles poderiam penetrá-lo se maximizassem a saída do canhão de fótons. Ele então perguntou a Sambon se deveriam recarregar, mas Sambon disse que iniciar uma guerra espacial apenas para lidar com uma barata não era uma decisão sábia, já que Helena não era uma pessoa que eles poderiam enfrentar facilmente. Ele então disse ao piloto para ativar o teletransporte para que ele pudesse ir encontrá-la. Son então se perguntou por que uma monstra como Helena havia aparecido. Ao mesmo tempo, Robert estava surpreso ao ver a famosa caçadora de recompensas de Rank S, Helena, conhecida por ser imprevisível, a ponto de até os líderes de muitas seitas evitarem enfrentá-la. Ele perguntou a Seriang se ela sabia por que Helena estava ali, mas Seriang também não sabia. O que era ainda mais intrigante era o fato de que ela o salvou. Se ela não tivesse bloqueado o canhão de fótons, todos na nave civil teriam sido atomizados naquele momento. Son então se teletransportou para fora de sua nave para encontrar sua irmã Helena. Ele disse a ela: "Quanto tempo, irmã Helena?" Mas Helena não respondeu. Ele continuou: "Com certeza, espero que você não tenha se esquecido de mim." Ele então disse a ela que era seu 55º irmão mais novo, Kinsbon, e que a cumprimentou no aniversário de sua mãe 2 anos atrás. Helena não estava interessada em suas bobagens, então disse a ele para sair do caminho. Son ficou surpreso com suas palavras e decidiu se apresentar formalmente, mas desta vez não como seu irmão Kim Sung-bon, e sim como líder da divisão galáctica das 72 fortalezas de Grienvood. Ele disse que dizer a ele para sair do caminho era o mesmo que dizer a toda Grienvood para sair do caminho, então ele não poderia aceitar isso. Mas Helena não disse nada, apenas começou a liberar sua aura, pronta para a batalha.
Robert estava observando da nave, já que parecia que eles estavam prestes a lutar, mas Seriang disse a ele que não seria uma batalha fácil, porque mesmo para Greenwood, Helena não era facilmente tocada. Ela acrescentou dizendo que lidar com Helena já era difícil, e se tivessem azar, a Leoa, mãe dela, também apareceria. Mas Robert não fazia ideia do que ela queria dizer com Leoa. Sungun disse a Helena que ela continuava a mesma de sempre, sempre recorrendo aos punhos para conversar, mas imediatamente se rendeu. Ele disse a ela para relaxar, pois não queria lutar. Sambon sabia muito bem que, se lutassem, isso só resultaria em uma perda, e perder por um trabalho tão insignificante como derrubar a nave civil não valia a pena. Ele então disse a ela que deveriam resolver isso pacificamente. Perguntou se a nave civil era seu alvo, e, se fosse o caso, eles acederiam a ela. Helena não disse muitas palavras, apenas se virou e disse a ele para sair do caminho. Sambon pensou consigo mesmo que suspeitava que algo estava errado com a nave civil, mas se perguntou por que e com qual propósito ela estaria atrás de algo tão inútil como a nave civil. Helena se aproximou da nave civil e disse a eles através de um alto-falante: entreguem ou todos morrem. Mas Seriang se perguntou o que diabos ela estava falando. Até Robert pensou que ela queria roubá-los também. Se fosse esse o caso, ele disse: o que diabos nós temos para eles estarem tão ansiosos para nos atacar? Ele então perguntou a Seriang se ela havia escondido algo valioso sem contar a eles, mas ele sabia que não era o caso, pois não tinham nada de valor com eles, e não havia nada na nave que pudesse atrair uma caçadora de recompensas de rank S como Helena. Seriang então perguntou a Mojin se, talvez, ele conhecesse Helena, se eles tiveram um romance no passado ou um rompimento feio antes de ele fugir. Mas Mojin disse a Seriang que Helena não havia vindo por causa dele, talvez fosse por causa daquela criança. Todos se viraram, mas não viram ninguém. Mojin então disse: mostre-se, criança, não há nada a temer. De repente, uma garota apareceu das sombras, revelando-se ao remover sua camuflagem. Robert e Seriang não podia acreditar no que estava vendo. Para piorar a situação, eles não faziam ideia de quem ela era. Mooshin lhes disse que a garota os havia seguido desde a estalagem, mas ele a deixou estar, já que ela tinha uma presença, mas nenhuma forma. Ele estava bastante impressionado com a técnica avançada que ela usou, pois foi capaz de ocultar não apenas a si mesma, mas também sua respiração. Ele comentou: parece que as artes marciais evoluíram ao longo dos anos. No entanto, Sunia lhe disse que o que ela usou não era uma técnica de furtividade, mas sim um anel de invisibilidade, uma tecnologia quântica muito cara. Seriang, sem se importar se era cara ou não, perguntou à garota quem diabos ela era e qual era sua intenção ao se esgueirar para dentro da nave. A garota gaguejou e disse a Seriang que seu nome era Y-Quarin, mas Seriang não estava interessada no nome dela. Ela perguntou se Y-Quarin era o alvo das pessoas do lado de fora. A garota respondeu que provavelmente sim, e que enquanto estivesse viva, eles continuariam atrás dela. Ao ouvir o nome, Robert imediatamente a reconheceu, pois ela era a vocalista principal do Prozan. Seriang perguntou o que era Prozan, e Robert explicou com empolgação que se tratava da dupla idol novata mais famosa da galáxia e que ela era a vocalista principal do grupo que cantou uma música de sucesso. Ele pegou o telefone do bolso, pesquisou o nome dela, e o perfil dela apareceu. Robert exclamou: eu estava certo. Ela é ainda mais bonita pessoalmente e até do Monte Rua, o mesmo lugar de onde eu vim. Ele sabia todos os detalhes sobre ela, incluindo sua altura, tipo sanguíneo e alergias. Helena, então, anunciou pelo alto-falante novamente que estava dando a eles 10 minutos para entregarem Y-Quarin, ou todos morreriam. Apesar da tensão, não havia pânico em seus olhos. Robert perguntou a Quarin por que estavam atrás dela, mas ela não respondeu. Seriang disse a Robert que não importava se ela explicasse ou não. Ela disse a Quarin que era uma convidada não convidada e que não tinha relação com eles, então precisava sair. Robert tentou convencer Seriang, mas ela disse que já havia tomado sua decisão como capitã. Y-Quarin foi colocada na porta da nave para ser entregue a Helena. Seriang e Robert a observaram através de uma pequena abertura enquanto ela saía.
Robert disse a Seriang que não achava que entregá-la fosse a coisa certa a fazer, pois ela era a vocalista principal do Prosa. Seriang respondeu que eles não podiam protegê-la, mesmo que ela estivesse na nave, já que já estavam lutando contra Greenwood, muito menos contra Helena, o fantasma lutador de 8 pés. Mesmo que resistissem, o destino de Y-Quarin não mudaria, mas o deles sim, pois todos morreriam se lutassem contra Helena. Ela então apertou o botão para fechar a porta. Seriang também estava sofrendo, já que não conseguia proteger a garota, mas não havia nada que pudesse fazer. De repente, alguém colocou a mão em seu ombro. Era ninguém menos que Mooshin. Y-Quarin ficou super surpresa ao vê-lo. Mooshin disse a ela: "Eu não te disse antes para não se preocupar, já que eu iria te proteger." Ao mesmo tempo, Robert e Seriang não faziam ideia de como ele havia chegado ali. Seriang, em pânico, apertou o botão várias vezes para impedir que a porta da nave se abrisse, mas já era tarde demais. Robert então disse a ela que deveriam esperar para ver o que aconteceria, já que Mooshin também era forte e talvez acabasse derrotando Helena. Mas Seriang respondeu: "Você está maluco? Eu não estou preocupada com ele lutando, mas sim com ele saindo para o espaço sem proteção." Ela então imediatamente disse a Sunja para fechar a porta rapidamente, mas Sunja respondeu que já era tarde demais, e assim a porta da nave se abriu. Seriang pensou: "Esse maluco é realmente insano, ele realmente foi para o espaço." Y-Quarin agradeceu a Mooshin por acompanhá-la até a saída. Ela então lhe disse para ter cuidado, já que Helena e Sambon eram artistas marciais muito fortes. Mas, para sua surpresa, algo estranho começou a acontecer com Mooshin. Seus olhos ficaram vermelhos, e parecia que ele queria vomitar. A princípio, ela não entendia por que ele estava daquele jeito, mas depois percebeu que ele não estava com um escudo protetor. Mooshin começou a tossir e a respirar com dificuldade, e até Helena e Son não faziam ideia do que estava acontecendo. O rosto de Mooshin de repente começou a inchar, como se estivesse sob uma pressão enorme, e após alguns segundos de luta, seu rosto ficou de alguma forma congelado, e ele desmaiou. Seriang chegou imediatamente ao local, colocou algo no rosto dele e ativou um nano-escudo. Preocupada, ela disse para ele acordar e respirar se ainda estivesse vivo. Mas, para sua surpresa, Mooshin acordou como se nada tivesse acontecido. Ele perguntou a ela o que diabos ela estava fazendo, mas ela não respondeu. Rapidamente, ela retirou suas mãos, já que seu orgulho não permitia que ele soubesse que ela estava preocupada com ele. Ela então perguntou se ele estava louco por sair sem um escudo, já que a temperatura do lado de fora era de menos 300 graus e a pressão faria seus órgãos internos explodirem em menos de 10 segundos. Ele olhou para ela e disse que ela se preocupava à toa, pois ele era um ser supremo do céu e da terra, então nada neste mundo poderia ameaçar sua vida. Ao mesmo tempo, Robert, que estava observando como Seriang estava carregando Mooshin para encontrar Helena, estava agradecido por ela não ter chegado tarde demais para fornecer um escudo para Mooshin. Mas Sunja disse a ele que ela estava muito atrasada, já que nem o maior mestre poderia sobreviver no espaço sem um escudo por mais de 1 minuto. No entanto, Mooshin aguentou por 6 minutos e 13 segundos, e todos os seus órgãos estavam normais, o que mostrava que ele havia superado os limites humanos. Eles chegaram ao local onde estavam Helena e Sambon. Seriang podia sentir o quão poderosa era a aura de Helena, o que provava que ela era realmente uma maníaca por lutas. Até Son exalava uma aura extremamente dominante. Ela então disse a Mooshin para não causar problemas e para não intervir, pois ela mesma iria lidar com a situação e então, ela imediatamente começou a desabafar, dizendo: "Bom te ver, ouvi muito sobre você também, mas te ver pessoalmente é ainda melhor." Ela então perguntou se eles a conheciam, e disse que ela era S-Yang, a líder dos S-Devils, o diabo flamejante, mas não houve resposta nem de Helena nem de Sambon, como se eles não estivessem interessados no que ela dizia. Ao mesmo tempo, Varin estava segurando a mão de Moon, parecendo assustada, mas Mooshin disse a ela que não havia motivo para ficar nervosa, pois ele estava com ela. E então disse a ele que a mulher, Helena, não era humana, mas sim um fantasma lutador. Desde jovem, ela viajava pelo mundo em busca de oponentes, mas ninguém sobrevivia ao encontro com ela.
Ela até construiu uma nave espacial como arena de combate, apenas para viajar e lutar. Mo-Oshin ficou impressionado com uma criança tão notável, pois uma jovem que dedica seu coração e alma ao treinamento marcial é, de fato, um talento raro. Ao mesmo tempo, Seryang lhes dizia que, qualquer que fosse o caso, eles deveriam conversar pacificamente como pessoas do mesmo plano central. Mas Helena disse a ela que só falava com sua espada e, então, enviou uma energia de espada voadora em direção a Seryang. Houve um impacto, mas por um momento ninguém sabia se ela havia sido atingida ou não, por causa da fumaça e do ar. Depois de esperar um momento para que a fumaça se dissipasse, Seryang saltou de volta para a nave, ilesa. Ela gritou para Helena por atacar abruptamente, já que havia dito que deveriam conversar, então por que diabos ela estava balançando sua arma do nada? Son ficou impressionado com Seryang. Embora aquele não fosse o poder total de Helena, ainda assim não era um ataque fácil de desviar. Ele pensou consigo mesmo que, embora Seryang fosse impressionante, teria sido melhor não desviar, porque sua oponente, Helena, era um escorpião louco que se tornava mais venenoso quanto mais fosse provocado, o que acabaria tornando sua morte mais dolorosa. Mas o que mais os surpreendeu foi ver Mo-Oshin e Yun vivos. Varin estava tossindo por causa da poeira, então Min deu um tapinha em suas costas para acalmá-la. Ele disse a ela que não deveria se assustar com tais trivialidades, já que aquilo era apenas uma brincadeira de criança. Embora o ataque parecesse grandioso, era apenas um foguetinho barulhento. Ele disse a ela para continuar regulando sua respiração. Ao mesmo tempo, Son pensava, o que diabos acabou de acontecer? Julgando pela posição, Mo-Oshin deveria ter estado no caminho do ataque, então como ele saiu ileso? Ao mesmo tempo, Helena começou a ativar sua energia para outro ataque, decidindo agir com cautela, pois Mo-Oshin parecia bastante misterioso. Min então deu um passo à frente, embora Seryang lhe dissesse para não se envolver, ele não escutou. Ele então disse a Helena, criança, o que você quer aqui? Se tem algo a dizer a Yun, fale comigo, pois Yun está sob minha proteção, então qualquer negócio com ela passa por mim. Ao mesmo tempo, Sanbong escaneou Mo-Oshin para ver seus dados, mas não havia dados disponíveis sobre Mo-Oshin, nem ele possuía nenhum dispositivo de energia interna. Ao ver que Mo-Oshin não tinha identificação nem dispositivo de energia interna, ele se perguntou se Mo-Oshin era um natural sem nome das periferias. Mo-Oshin então disse a Helena para ir embora, caso não tivesse negócios ali.